Olá, boa noite, povo de Deus. Olá, boa noite. Paz seja com todos. Sejam todos muito bem-vindos. Esperar um pouquinho até que o Facebook avise todos os assinantes. Sejam bem-vindos. Você vai entrando aí, vai compartilhando essa live, vai convidando alguém aí. Por favor, vocês, e não me manda mais nada no WhatsApp, que agora eu estou conectado ao vivo. Glória a Deus, vai chegando aí. Deus abençoe a vida de vocês. Estou muito feliz em estar mais uma vez aqui. Glória a Deus, uma boa noite, paz seja com todos. Que o Eterno possa abençoar as vossas vidas, que vocês possam ser cheios do Espírito Santo, que possa haver graça no teu coração, que nessa noite mais uma vez o Espírito de Deus, a Ruach Kadosh dele, possa acessar a tua casa. Eu libero uma palavra sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Deus vai liberar chaves nessa noite, Deus vai quebrar alguns paradigmas. Deus tem falado muito ao meu coração sobre a palavra que liberta. Jesus, quando ele estava falando aos discípulos em João, ele vai dizer assim, para eles assim: as palavras que eu vos falo, João capítulo 6, são espírito e vida. A palavra de Deus é um espírito vivo por detrás da letra. Amém? Estou muito feliz com vocês. Esperar mais um pouquinho até que o Facebook anuncie todos. Você que faz parte de um grupo de célula, você que está conectado em um grupo pequeno, em um GP, dispara esse link na sua célula, convide os integrantes da sua célula para se conectar também. Estamos em pandemia, o nosso tempo está fechado, mas Deus disse que a igreja dele é um organismo vivo, a igreja dele, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você tem um chamado, você tem uma missão, você tem um propósito pelo qual você foi chamado. Deus te salvou para esse tempo específico. Amém? Fica firme aí, anuncie, chama seus amigos, aqueles que gostam de mergulhar na palavra do Senhor. Hoje é um dia de estudo e nós não vamos pegar raso, irmão, nós vamos aprofundar. Nós terminamos a escola Ruiós no ano passado. Eu prometi para vocês que nós íamos fazer uma linha cronológica de Daniel, a escatologia baseada nas 70 semanas de Daniel. A promessa que eu fiz para vocês era que nesse próximo ano nós íamos começar em Gênesis, Bereshit Bara. No princípio criou Deus, Elohim El Shammai, Itz Eret, é a palavra de Deus viva penetrando dentro de nós. Quero apresentar, até que já comece, vamos fazer uma oração para vocês, vou apresentar para vocês. Temos ainda somente 2 unidades, eu tenho 2 Bíblias ainda, da edição ACF, Almeida Regida Corrigida Fiel, da editora Trinitariana. Eu tenho na cor marrom e tenho na cor preta, as últimas 2 Bíblias que eu tenho, que sobrou lá da imersão, e tenho ainda os últimos 2 livros, 12 dias para atualizar a tua vida. Todo líder, homem, mulher, você que deseja mudar de nível, você deve ter um mentor sobre a tua vida. Leia esse livro que Deus vai te direcionar. Eu creio que Deus está mudando muitas pessoas, muitas vidas, através da palavra dele. Amém? Estou aqui com a minha Bíblia, aquela que eu sempre uso lá, Bíblia Almeida Corrigida Fiel, da editora Trinitariana do Brasil. O texto do hebraico massorético mais próximo do original. Se você tiver uma Bíblia boa aí, você vai mergulhar e vai entender do que eu estou te falando nessa noite. A revelação do texto é mais clara aos teus olhos a partir de uma escritura que não foi muito alterada pela evolução gráfica que nós temos em nosso país. Amém? Quero apresentar para vocês também, estou com o meu Rumash aqui, ó. Tá aqui uma parte da Torá escrita em hebraico e traduzida por Rashi, comentado por ele. Temos aqui a primeira porção da palavra de Deus, está aqui, tanto no hebraico quanto na tradução Bereshit, a primeira porção da palavra de Deus. Amém? Eu quero nessa noite que você pegue aí, está sentado em algum lugar, pega aí, cadê? Lápis, caneta, seus marcadores já estão aí. Eu quero que vocês se interajam conosco também. Se tiver alguma pergunta, faça conosco. Temos os mediadores da página, aqueles que são os administradores. Eles vão responder na maneira do possível. E depois que terminar essa live, eu vou analisar todas as perguntas e eu posso rodar depois
lives pequenas respondendo as perguntas que são mais relevantes. Aquelas que eu sei que muitas pessoas também têm a mesma pergunta, eu respondo depois para vocês em lives no Instagram ou no Facebook mesmo da página, ou eu chamo você em inbox e dou uma resposta para você, amém? Pegue seus marcadores, cada um está com seus marcadores de texto aí, bom, você tem que marcar. Isso é didático, não é teológico, não é revelação de Deus, não. Você tem que riscar a tua Bíblia, ela tem que estar toda anotada. Deixa eu mostrar para eles aí como que está a minha Bíblia aqui, ó. Olha aqui como que está. Toda marcadinha, os textos estão todos aí certinho. Eu estou em Gênesis aqui. Em Gênesis eu não tenho nada ainda, ó. Fiz uma marcação para iniciar a aula de hoje, eu não tenho nada, essa Bíblia é nova, o Gênesis eu não fiz nenhuma marcação nela ainda, porque eu quero caminhar com vocês também. A proposta que eu quero apresentar para vocês é que nós vamos entender a palavra de Deus talvez de uma nova perspectiva. Eu quero apresentar um novo ponto de vista da palavra. Pastor, é uma revelação nova, só você teve? Não, irmão, é só um ponto de vista, e eu quero mergulhar nesse ponto de vista através de você. Se você tem vontade também de fazer parte da nossa escola online, nós temos uma escola também, um grupo fechado da escola Ruá Elohim, que nós passamos material mais profundo, dando material didático, dando uma atenção mais para esses alunos. Quando nós voltarmos para o templo, não vamos transmitir mais as aulas no canal aberto, vai ser só no canal fechado da igreja e só para aqueles alunos que estão matriculados na escola Ruiosa. Então, se você tem interesse em mergulhar mais na palavra, se você tem interesse em saber mais profundo sobre a palavra de Deus, chame aí no inbox, chame a irmã Radassa, o irmão Wagner aí, e fala assim, ó, quero participar da escola também. E eles vão mandar o link para você. Nós temos uma plataforma na Hotmart, todas as aulas gravadas, editadas, com todos os textos, material didático, tudo perfeito, prontinho para que você possa mergulhar. Tá na sua casa, a pandemia fechou, não dá para ir para a igreja, você vai ter uma plataforma específica para você estudar e mergulhar na palavra de Deus, amém? Sem mais, vamos orar, porque não tem como nós recebermos nada de Deus se o Espírito dele não estiver em nossa vida. Se o Espírito dele não mergulhar dentro de nós. Temos que entender isso como uma revelação primária no nosso coração. Então eu convido você que está na sua casa aí, feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração, coloca a mão na tua Bíblia e vamos orar para que o Senhor nos dê revelação mais uma vez nessa noite. Amém? Senhor, obrigado por essa noite. Eu quero agradecer por cada um que está do outro lado dessa tela, cada um que está, Senhor, na sua casa, no seu lar. Obrigado por nos dar vida. Obrigado por nos dar saúde, obrigado por nos sustentar, obrigado pelo teu Espírito fluir dentro de nós. Nós queremos entender nessa noite, nessa aula, mais uma vez, em qual Espírito o Senhor vai se manifestar em cada lar, em cada coração, em cada, Senhor, em cada morada que está, Senhor, conectado conosco nessa noite. Dai-nos entendimento da tua palavra, dai-nos revelação do teu Espírito, traz a informação por detrás da letra. Cremos que há um Espírito vivo por detrás da gramática, cremos que há um Espírito vivo por detrás, Senhor, do didático, cremos que há um Espírito vivo por trás do papel, e é isso que nos move. Senhor, abençoa cada um, abre os corações, quebra as incredulidades, quebre todo o espírito que possa estar atrapalhando eles de entender de fato o que o Senhor quer revelar nessa noite. É o que eu peço e declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estou feliz, vai convidando seu parente, seu amigo, aquele que gosta de estudar a Bíblia, aquele que tem dúvida. Coloca o celular em cima da mesa aí, num ponto que dá para todos. Peça para desligar a televisão se não estiver compartilhando a imagem da tela do celular, para que eles possam mergulhar também. Eu desafio você a abrir a tua Bíblia e ter a mesma revelação que Deus está nos dando aqui. Não é para você ficar só me ouvindo, você tem que ter revelação aí também. E se você tiver dúvida e for até a palavra de Deus, se você abrir esse livro sagrado e provar que o que eu estou falando, você não concorda, eu já cumpri o meu propósito na Terra. Porque a minha mensagem aqui é fazer você acessar esse espírito que está por trás dessa letra e entender de fato o que Deus tem para você. Não tem o problema de ser contrariado, não tem o problema de dar uma doutrina que você não aceite. A única proposta minha é que você leia as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus diz assim, errai é pecar. A palavra errar é pecar no original.
é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Quando Jesus diz assim, vocês erram por não conhecer a Escritura, ele está dizendo, vocês pecam por não conhecer as Escrituras. E, olha o problema quando você não conhece a palavra de Deus e nem o poder de Deus, porque não conhecendo as Escrituras, você também não conhece o poder de Deus. Por quê? Porque são elas que de mim testificam. Ninguém pode conhecer Cristo se não mergulhar na palavra de Deus. Aprendi isso lá com o meu pai, quando eu tinha 5 anos de idade, e ele falava assim, você tem que ler a Escritura Sagrada, porque é ela que vai gerar vida dentro de você. Amém? Vamos lá? Abra a tua Bíblia aí, eu quero ponderar com você uma palavra sobre Gênesis. Qual que é a minha proposta na escola? Talvez vai ser online, presencial, eu não sei como que nós vamos discorrer nesses dias de pandemia aí, mas o fato é que nós vamos estar sempre conectados aqui. Estudar os 4 primeiros capítulos de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, porque para mim, toda a revelação de Deus, toda a instrução dele está nesses 4 capítulos. Eu quero mostrar e abrir para vocês da mesma forma que eu fiz lá com o Apocalipse e com o livro de Daniel, amém? Abra a tua Bíblia então, Gênesis capítulo de número 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso de número 1 também. Abra a tua Bíblia aí. Eu quero que você vá comentando aí, se você está localizando, se você está achando. Hoje nós temos a intenção de mergulhar na palavra de Deus. E glória a Deus, vamos orar para que o céu abra e nós possamos nos reunir fisicamente. Vamos fazer uma imersão de Bereshit que vai ser tremenda, tremenda. Talvez daqui uns 3, 4 meses nós vamos fazer a nossa imersão de Gênesis. Vamos estar com as nossas camisetas Bereshit bem grande, o princípio da criação. Vocês vão descobrir cada coisa aqui em Gênesis que vai ser de cair o nosso queixo. Amém? 35 pessoas. Isso celulares, sem contar que tem casos que tem um celular e 3, 4 pessoas, já estamos com 37 já, 3, 4 pessoas sentadas assistindo a mesma live, ou seja, multiplique isso aqui por 3 ou 4, nós temos mais de 120 pessoas conectadas conosco agora, aprendendo a palavra de Deus. Isso é motivo de aplaudir em pé, irmão. Só Deus pode fazer isso nas nossas vidas, amém? Pega aí, Gênesis capítulo de número 1, verso de número 1, o texto vai dizer... A palavra vai dizer assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. O texto no original vai dizer, Bereshit bara Elohim el Shammai. Ou seja, no princípio criou Deus o céu e a terra. Qual que é a ideia que nós queremos fazer aqui? É ponderar que... E deixa eu falar isso com você, porque muitas vezes nós temos esses problemas de aceitação da palavra. Algumas pessoas vão dizer que já disse muito isso para mim. Eu já ouvi isso centenas de vezes. Mas pastor, o que isso vai mudar na minha vida? Se eu descobrir isso que o Senhor está me ensinando nessa noite, o que vai mudar? Irmão, eu não tenho controle do poder da palavra de Deus, que ela é transformadora para você. Às vezes para mim não vai fazer efeito nenhum. Às vezes para alguém que está me ouvindo do outro lado não vai fazer efeito nenhum. Mas tem pessoas aqui, eu creio, que isso que ela vai ouvir hoje vai mudar a forma dela relacionar com Deus. Amém? Eu quero que você deixe a Gênesis aberta aí. Avança lá para depois de Salmo. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 46, verso 9 e verso 10. Isaías 46, verso 9 e verso 10. Por que, pastor, que nós vamos estudar Gênesis? Por que toda a revelação de Deus está baseado em Gênesis? Na primeira parashat, ou seja, a primeira porção de Gênesis, está toda a revelação que Deus quer nos dar. Mas como que eu defendo essa doutrina? Como que eu defendo essa ideia que eu estou passando para vocês? A partir de Isaías 46. Quem pode colocar aí? Isaías 46, verso de número 9 e verso de número 10. Isaías 46, verso 9 e verso 10. Deixa eu pegar aqui e cortar aqui. Isso aí. Isaías 46, verso 9 e verso 10. Eu vou ler para vocês aqui. Quem puder, coloca para mim aí, porque tem pessoas que vão ver essas lives depois e eles precisam acessar esses versículos. Coloca aí. Isso aí, Márcia. Dá lugar na terra. Deixa Deus te usar aí. 46, verso 9 e verso 10. O texto vai dizer assim:
Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Esse versículo é recheado de revelação para nós. Porque a partir dele nós temos uma compreensão muito lógica. Isso aqui nem é teológico, isso aqui é lógica, que Deus está dizendo através do profeta Isaías para nós que ele é um Deus e fora dele não há outro, ele é o único Deus, e que o que ele faz? Ele anuncia o fim no começo. Por quê? Ele anuncia quando ele está criando, ele já está terminando também. A partir dessa ideia, nós entramos em Gênesis e falamos assim, aqui tem toda a revelação. Porque Gênesis no capítulo 1 até o capítulo 4, ele terminou tudo que ele tinha que ter feito. Então nós entendemos que nós estamos lidando com um Deus que anuncia as coisas no começo, o fim delas. Aí é a nossa intenção de irmos lá. Por quê? Porque, irmão, eu não sei se vocês já pararam para pensar nessa ideia. Não tem como nós estudarmos Deus. Parou? Pensou? Não tem como estudar Deus. Porque ninguém viu Deus segundo a Bíblia. Ninguém viu ele. Então como que eu vou estudar Deus se eu não consigo tocar nele, se eu não consigo conviver com ele, se eu não consigo nem ver ele? Então isso não é impossível. Como que eu faço então para que eu possa compreender algumas coisas dele? Eu tenho que olhar nas coisas que ele faz, nas coisas que ele cria. A partir disso eu começo a ter uma ideia de quem é o nosso Criador. Paulo vai dizer a Romanos, no capítulo 1 de Romanos, no verso 18, abre tua Bíblia, Romanos capítulo 1, verso de número 18. A Bíblia vai dizer sobre como nós conseguimos entender um pouco ele. Romanos capítulo 1, eu já volto em Gênesis, eu estou fazendo uma base para que você possa entender o porquê que eu estou levantando essa ideia para você. Romanos capítulo de número 1, verso de número 18. Olha o que Paulo vai dizer, vai colocando aí. Romanos capítulo 1, verso 18. O texto vai dizer assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Verso 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Verso 20. Porque todas as coisas invisíveis, ou seja, no ambiente espiritual, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem desculpa. Todas as coisas que existem no mundo invisível e no mundo físico mostra Deus, ou seja, as coisas que ele cria, que ele forma para nós, é o que mostra ele. E a partir disso nós começamos a entender como Deus age no nosso meio, tá entendendo? Então, pegando isso aí, eu quero que você volte agora para Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Irmão, assim, nós temos que entender o seguinte, Deus não tem nem início nem fim. O que é uma coisa infinita? É uma coisa que tem início e não tem fim. Deus não é infinito. Deus é eterno. O texto vai dizer que ele é de eternidade a eternidade. Ele vai se revelar, ele vai dizer assim, antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem? Vai impedir. Então Deus é de eternidade a eternidade. Não tem tempo para Deus.
Então eu quero trazer você para um pensamento e eu vou te dar uma opção para que você possa pensar diferente. Vamos lá, Gênesis, capítulo de número 1, verso de número 1, como nós lemos na introdução da nossa primeira aula sobre a criação do mundo, o princípio de Deus. O texto vai dizer assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Se a tua Bíblia for uma Bíblia de concordância atualizada, ela for uma Bíblia que obedeceu todos os parâmetros do hebraico, o no está em maiúsculo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó, a palavra no princípio está em maiúsculo. Que deveria ser para vocês uma boa pergunta. Por que que isso está na letra maiúscula? Está chamando, é letra garrafal, está chamando a minha atenção. Por que que tem uma letra maiúscula? O que eu quero ponderar com vocês, o que eu quero apontar para vocês sobre isso, que no aqui não seja tempo. Porque qual que é a ideia de uma leitura rasa, de uma leitura rápida de Gênesis capítulo 1, verso 1? No princípio criou Deus o céu e a terra. O que você imagina? No início, né? No ponto inicial que ele criou. Ou seja, no princípio, ou seja, lá atrás, Deus criou o céu e a terra. O que eu quero falar para você? Que a palavra no, eu quero ponderar com você e depois eu vou lhe mostrar alguns textos bíblicos que ali não é tempo, mas sim lugar. Coloca para mim. No, igual, puxa a setinha. Mas igual eu fiz aqui, ó, cadê seu marcador? Abre assim, tem essa caneta aqui, uma profeta aí. Ó, olha aqui, risca a tua Bíblia e puxa uma setinha no, puxa para cima e coloca lugar. Porque a ideia que eu tenho para passar para vocês é que não é tempo. Por quê? Se Deus é de eternidade a eternidade, se eu tratar que aqui é tempo, existe algo antes de Deus, ou algo que foi criado fora de Deus. E isso desconstrói a deidade de Deus, desconstrói os atributos de Deus, que é da onipresença, onipotência e onisciência. Eu não posso quebrar essa estrutura, porque isso é a base que formata o nosso entendimento de Deus. Tá bom? Então, o texto vai dizer assim: no princípio. O que eu quero falar para vocês? Que isso aqui, estou ponderando para vocês e depois vou lhe dar textos. Entenda uma coisa. Na teologia, existe uma base dizendo assim: toda doutrina levantada precisa ter estruturas para sustentar ela. Você pode levantar qualquer doutrina, desde que você tenha estruturas bíblicas para sustentar a sua doutrina. Que é o que não acontece. Pessoas levantam doutrinas, não tem base bíblica, às vezes só tem uma referência de um versículo perdido lá e eles querem sustentar no grito. Aí não funciona. É na Bíblia. No mínimo, você tem que ter 3 bases bíblicas de pontos diferentes, escritas por autores diferentes e em tempo diferente. Aí você sustenta uma doutrina. Ao contrário disso, esqueça. O que eu quero caminhar com vocês? Caminhar em cima dessa doutrina que nós vamos levantar aqui. Não é tempo, é o lugar. E aí isso vai fazer muito sentido em muitos versículos para você. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Apocalipse. Vamos lá, faz tempo que eu não ia para Apocalipse, capítulo... Essa cadeira aqui, irmão, só pela graça. Apocalipse, capítulo de número 3. Vamos lá, abre a tua Bíblia aí. Alguém coloca aí embaixo para mim, Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá no final. Eu sou um Deus que anuncio no começo, no princípio das coisas, o fim delas. E eu estou ponderando com vocês, eu estou trazendo um pensamento que não seja tempo, mas seja lugar, aonde ele está criando. Porque o texto vai dizer assim: no princípio Deus criou, ou seja, aonde que ele criou então? Não que seja tempo, mas sim um lugar. Apocalipse capítulo 3, o verso é o 14. Apocalipse capítulo 3, verso de número 14. Jesus vai se apresentar. Puxa, pô. Vai se apresentar para a igreja de Laodiceia. Ele vai falar para João: João, escreve uma carta aí. Escreve aí para o pastor, para o anjo da igreja aí, e eu vou dizer quem eu sou. Porque eu estou endereçando uma carta. Preciso colocar quem é o remetente, quem é que está escrevendo essa carta. E ele vai dizer, ele vai se apresentar na carta agora. Olha o que ele vai dizer. Apocalipse, capítulo de número 3,
verso 14. Opa, maravilha, já está ali. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Preste atenção como ele se apresenta para a igreja. Ele se apresenta como o princípio da criação de Deus. E quem é essa pessoa que está se apresentando? Cristo. Então agora a ideia, a doutrina começa a criar raízes, começa a criar força. Por quê? Ele disse que lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, que no princípio, aonde está sendo formado, e agora eu tenho Cristo colocando a sua identidade e formando. Vamos apresentar mais textos bíblicos? Vamos. Volta uma página aí. Apocalipse, capítulo de número 1. Ele vai se apresentar. Verso de número 8. Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Cristo vai se apresentar de novo. Capítulo 1, verso 8. Eu vou ler para vocês. Vai marcando aí os seus textos. E como eu ensinei para vocês lá na escola, que nós tivemos o ano passado, puxa uma setinha, risca para onde você está indo, porque quando você estiver lendo esse texto novamente, o texto vai fazer concordância para você e vai te direcionar sozinho. Talvez você na mente vai esquecer o próximo texto, mas você vai pegar, porque você fez uma conexão, riscou, apontou o texto, e você mesmo sem saber por que está indo, você vai, quando você chegar lá que você lê o texto, você vai lembrar. Pegou a chave já? Essa chave é valiosa para você ter uma Bíblia segundo a concordância sua mesmo. Você criou ela. Vamos lá. Ele vai dizer no verso 8. Eu sou o alfa, a primeira letra do alfabeto. Eu sou o ômega, a última letra. Ou seja, eu sou o verbo. Eu sou o que traz a vida para a palavra. O princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era, que há de vir o Todo-Poderoso. Você entendeu agora o que ele falou de novo? Que ele puxou para ele, trouxe para ele que ele é. Agora nós temos agora que no princípio não é o tempo, mas sim uma pessoa. Agora eu quero que você volta lá de novo para Gênesis capítulo 1, verso 1. Vamos lá, você vai ficar bom de Bíblia. Lá aonde que você marcou, lá, no que você puxou, escreveu onde, princípio, puxa lá, escreve Cristo, ou seja, começou a fazer sentido as coisas para nós. A doutrina começa a tomar raízes, começa a tomar forma de como nós estamos entendendo. Muito obrigado por você que está conectado conosco aí. Olha, eu creio e eu vou pedir para vocês depois que vocês tirem fotos dos lugares onde vocês estão, com a família de vocês, com as Bíblias abertas, manda, coloca no Instagram, coloca lá, marca a gente, marca a igreja, me marca uma hashtag lá, no princípio de Deus, e eu vou compartilhar nas minhas redes sociais e vou compartilhar essas fotos com vocês. Manda para nós depois. Quando terminar aí, coloca nos grupos de Facebook, coloca nos grupos de WhatsApp, coloca nos grupos de célula, e eu vou compartilhar essa foto de vocês para mostrar que a igreja de Deus ela é um organismo vivo. Não interessa fechar parede de cimento, não interessa parar nós vamos continuar vivos e muito bem fazendo a vontade de Deus. Amém, amém, Luzeni. Deus que abençoa a tua vida. Pega a sua Bíblia aí, puxou aí então? Tá marcado? Como que eu consigo entender isso mais? Vai se formatando aquilo que nós estamos pensando. Puxou aí? Volta a sua Bíblia lá, vai em Colossenses. Paulo vai dar uma informação para nós que para mim é a chave que fecha toda essa ideia que nós estou trazendo nessa noite. Colossenses, capítulo de número 1. Vamos lá. Colossenses, capítulo de número 1. Quero que você pegue comigo aí. Depois de Filipenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai passar Filipenses antes de Tessalonicenses. Dá lugar aí. Gálatas lá, vai indo. Filipenses já é Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo 1. Como que eu sempre digo para vocês, se você não ficar um bom servo de Bíblia, tu vai ficar bom. Vamos lá. Colossenses capítulo de número 1, versos de número
Vamos ler do verso, pega seu marcadorzinho aí, vamos riscar. Já vou riscar o meu aqui. Vamos ler do 12 em diante. O que interessa para mim é o 16. Mas tem incrédulo, então eu tenho que ler do 12, porque os incrédulos não aguentam. Eles dão quase infarto. Então eu tenho que ler, pegar do 12 para tirar um pouco da incredulidade. Vamos ler então? Capítulo 1, verso 12 de Colossenses. Paulo está falando para eles. Dando graças ao Pai que nos deu, que nos fez idôneos, para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. O qual vai apresentar Jesus agora, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, olha lá, agora vai, quer que você marque aí, porque nele, primeira coisa, nele, foram criadas todas as coisas que há nos céus, no invisível, e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, ou seja, de anjos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Não, você não pegou, né? Se você tivesse pegado, você dava um glória na sua casa aí mesmo aí. Olha, você fazia algum barulho aí, porque a informação quebra toda a ideia de que Gênesis é um tempo. Lá não é tempo, lá é aonde? O lugar. Porque Paulo está dizendo a Colossenses, dizendo para nós muito claro que no versículo 16, o versículo 16 é a revelação desse texto aqui. Presta atenção, porque nele foram criadas todas as... todas. Se Gênesis capítulo 1, verso de número 1, a parte A do texto vai dizer que no princípio, Bereshit bará, bará é criar, Bereshit é no princípio. E detalhe, se você tiver uma Bíblia online, eletrônica, ou você pegar, baixar o dicionário Strong, ou ler uma Bíblia na versão da Oliver Tree, você procurar a palavra Bereshit, que é a que inicia o texto, Bereshit bara Elohim El Shammai, Itz Eret. Quebre as palavras e você vai ver que Bereshit não está direcionado a tempo, está direcionado a local, a porção, a parte de alguma coisa, a um lugar a ser aplicado. Estude a palavra original que você vai ver que revelação. Eu tô com o meu Rumash aqui, eu vi uns comentários do Rashi, é revelador para nós. Olha o que ele vai dizer, que primeiro foi criado nele, depois vai dizer que foi criado por ele, e depois vai dizer que é para ele. Então, cria primeiro nele, depois é criado por ele, aquilo que já foi criado dentro dele, é como se materializasse, e depois é criado para ele. Então, gera dentro dele, ele forma para quê? Forma para ele. Tudo é sequencial dentro dele. Presta atenção, que eu quero dizer para você se existe alguma coisa nesse nosso universo, galáxia ou que seja, está em Cristo. Ou o versículo está errado. Aí nós temos que desconstruir toda a nossa teologia. Porque tudo foi criado nele primeiro. Para quê? O versículo de número 15 vai dizer. Porque ele é o primogênito de toda a criação. Verso de número 15. Leia aí de novo. A incredulidade, irmão, tem que cair por terra. Olha o que o texto diz. Verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível. Está falando de Cristo. O primogênito. O que é primogênito? É o primeiro que é gerado. O primogênito de toda a criação. Não falando de um Deus, porque sempre ele existiu. Mas na criação, na hora de dar vida, é o primeiro que surge. Por quê? Ele tem que ser a primícia de tudo. Então, isso é para nós, ou seja, se existe alguma coisa, existe em Cristo. Existe dentro dele.
Pegou aí? A doutrina começa a aprofundar as raízes mais quando eu vou lhe dando mais texto. E você vai entendendo de fato aonde eu quero chegar. Abre a tua Bíblia, eu quero te mostrar mais um texto. Quando Paulo estava lá no Areópago, em Atenas, que ele foi falar com os atenienses, que andava muito preocupado em novidades de vida. Abre lá. Atos, capítulo de número 17. Vamos ler? Eu quero ler com você também Atos, capítulo 17. Quero ler. Vai formar mais uma ideia do que eu quero lhe dizer. O verso é... Deixa eu tomar uma... Verso 17. Verso de número... 22. Atos 17, 22. Quero lhe mostrar a preocupação dos atenienses, a preocupação daqueles gregos que estavam preocupados com toda a mitologia grega, preocupados com Zeus, preocupados em manter o Olímpio todo cheio da sua glória, do seu esplendor, das suas adorações a Zeus. Paulo vai chegar lá e vai trazer essa informação para eles. Olha aqui, lê comigo. Verso 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vendo sendo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo o vosso santuário, achei também um santuário que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, e não o conhecendo, é o que eu estou anunciando para vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, olha a revelação, não habita em templos feitos por mão de homem, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. De um só sangue fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos que já antes ordenara e os limites da sua habitação. Verso 27. Para que buscássemos ao Senhor. Ele fez alguma coisa e nos colocou dentro, e agora assim, para que buscássemos ao Senhor. Se porventura, tateando, o pudéssemos achar, ainda que não está longe de nenhum de nós. É como se ele está tão perto, eu estou tateando para conseguir encontrar, mas ele não está longe de nenhum de nós. Verso 28. Aqui está a chave, o resto eu leio por causa dos incrédulos. 28 vai dizer assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração, ou seja, a sua descendência. Nele nós, eu quero que você coloque aí embaixo, porque nele vivemos. Se você vive dentro de Cristo. Porque ele é o princípio de toda a criação. Lembra lá em Gênesis capítulo 1, verso 1? No princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio não é um tempo, não é antigamente Deus criou, há um dia Deus criou, não. Até porque, vamos ler isso na sequência, a contagem de dia do hexaemeron, da criação dos 6 dias, ela só consegue ser cronológica do nosso ponto de vista do 4º dia em diante. Do verso 4. Por quê? Porque não existiam os grandes iluminares, então não tinha contagem, não existia lua e noite. Então, se eu fosse ponderar que houvesse contagem de dias do nosso ponto de vista cronos, não bate. Então, aqui não fala do tempo físico. Nós somos criados dentro dele. Primeiro, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Todas as coisas foram criadas. Todas. Sem exceção de nenhuma. Dentro dele. Se você se move, se você respira,
Você respira e se move em Cristo. Isso tem que ser libertador para você. Nós começamos lá em Gênesis. Olha onde que a Bíblia já está nos apontando. E isso é revelador para você. Por quê? Abra a tua Bíblia. Eu vou te mostrar mais um texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. O verso é o 19. Eu quero te mostrar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Puxa uma setinha aí. Faz igual eu aqui. Marca, já puxa uma seta. Vá lá para Coríntios. Segue para frente aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Atos, Romanos, e depois já vamos em Coríntios, capítulo de número 6, verso 19. Entenda, você é morada de Deus. Você é morada de Deus. Deixa eu dar uma compreensão para você. É bem simples, é redundante. Deus decidiu fazer você morar dentro dele. Porque ele falou que nele nós nos movemos e existimos. Se nós existimos, se nós se movemos, se você se move dentro de Deus. Esse é o primeiro conceito. Por quê? Porque no princípio, Deus criou todas as coisas, inclusive eu e você. Na onde? É aonde? Então, em Cristo. Em Cristo nós somos criados, gerados dentro dele. Qual que é o nosso próximo ponto agora? É entender o outro lado da coisa. Porque se eu moro dentro de Deus, agora eu quero ver o inverso disso. Coríntios, capítulo 6, verso 19. Vamos ler aí. Coríntios 6, verso 19. Quero ler com você. Quero que você pegue essa palavra aí. Verso 19 vai dizer assim. Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós? O seu templo, você é uma casinha, você é uma morada do Espírito Santo que decidiu morar dentro de você. Proveniente, de onde que veio o Espírito? De Deus. E que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se você pegou isso daí, muita coisa vai mudar na tua vida. Muita coisa vai mudar no seu comportamento. O versículo 1 vai fazer sentido para você de Gênesis e você vai entender de fato muita coisa que talvez estava passando batido por você. Por quê? Entenda. Deixa eu falar com você. Como que você está morando dentro de Deus e Deus decidiu morar dentro de você? Como você vive com essa revelação? Como você caminha com essa revelação? Entendendo que você está movendo dentro de Deus e ao mesmo tempo você também está levando Deus aonde você vai. A pergunta que eu quero fazer nessa noite para você: aonde você tem levado Deus? O texto diz que ele mora dentro de você. Aonde você tem caminhado com ele? Está batendo em você um sentimento de que estou sozinho? Está batendo em você de vez em quando um sentimento que Deus te abandonou? Está batendo em você um sentimento de depressão, de que não acha pé para esse mundo? Ei! Terra, olha para cá, olha para mim. Você é impossível separar de Deus. Cuidado aonde você leva, porque tu és templo do Espírito Santo de Deus, que habita em vós. Você foi gerado, se move e vive dentro de Cristo, mas ao mesmo tempo você leva ele como casinha, como morada. Você é morada, tu é igreja, você é morada. Cuidado com o que você faz com a morada de Deus. É isso aí, mas aonde você tem levado Deus? Pensa a hora que você estiver fazendo coisas que você é morada dele, o Espírito dele está indo aonde você está. Quando você vai sair para fazer coisa errada, não tem como você arrancar ele do seu peito, não. Você é morada, casa dele, morada do Eterno. Por isso que ele no versículo 17 ele vai falar assim: cuidado com a fornicação, com o adultério. Tá falando aqui, ó, vê o verso 17. O que se ajunta com o Senhor, o verso 17.
É um mesmo espírito com ele. Não desliga mais. Ajuntou. Âmago é aquele que ajunta e não separa mais. Agora, olha o versículo 18. Fugir, ou seja, evita, corra, saia de perto da fornicação, que é? Adultério. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica é contra o próprio corpo. Por quê? Ele está dizendo, porque vós sois morada do Eterno. Cuidado com a morada que você faz. Nada, 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 nada pode tirar esse pensamento de você. Tem que dormir e acordar todo dia. Eu me movo dentro de Deus. Eu existo dentro de Cristo. E Ele também existe dentro de mim. É impossível eu ficar sem Ele. Ai, mas Deus não está me ouvindo, pastor. Ah, mas eu estou depressivo. Deus não me escuta. Ei, impossível. Mentira de Satanás, do capeta. Eu tenho que falar essas coisas para vocês. É mentira. Porque você se move dentro de Deus. Isso tem que ser uma verdade, uma revelação no teu coração. E ao mesmo tempo, ele resolveu morar dentro de você. É redundante. Porque se você acreditar que você não está em Deus, você tem que acreditar que Deus não está em todo lugar. E Deus está, que o atributo dele é onipresença. Ele está em todo lugar. Inclusive você está dentro dele também. Não tem como fugir. Para de se preocupar com as coisas desse mundo. O que pode acontecer de negativo com você? Deixa eu te fazer uma pergunta. O que pode acontecer de negativo com você se você está dentro de Deus? O que pode acontecer de ruim para você que não esteja no controle do Eterno se você está dentro dele? Você tem que declarar isso todo dia para você. Eu declaro que eu estou me movendo dentro dele e ele mora dentro de mim. Porque no princípio criou Deus o céu e a terra. Eu disse para você que Deus revela no princípio das coisas toda a história dela e até o fim. Perguntaram para Jesus, quando vai ser o fim do mundo? Quando vai ser essas coisas? Ele falou assim, olha para Noé. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também. Deus anuncia o fim no começo. Até porque para ele não tem começo. Ele é de eternidade a eternidade. Como vai acontecer coisa ruim com uma pessoa? Tem crente, irmão, que acha que Deus perdeu ele, nunca mais achou. Tem gente que não consegue receber de Deus vida, porque acha que não está nele mais. Ah, mas eu acho que Deus não me ouve, Deus não está me vendo. Você mora e existe e se move dentro do Eterno. Deixa eu entender, irmão. Se você entender essa visão, você vai para outra dimensão. Você nunca mais vai ficar reclamando com medo que algo possa te matar, te pegar, te destruir. Você está se movendo dentro do Eterno. E essa ideia vai se formatando e alinhando quando nós vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo de número 1. Quero falar isso com vocês, já estou terminando essa aula de hoje. João, Evangelho de João, capítulo de número 1, verso de número 1. João, abre a tua Bíblia aí, João. Evangelho de João, deixa eu tomar uma água aqui que agora me deu até sede, irmão. Essas coisas, o Espírito pulsa dentro de mim. O Espírito se move dentro de mim, porque isso me alegra muito, isso é revelação para mim. Eu leio um simples texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, e a Bíblia vai me caminhando, me conduzindo para lugares que isso vai tendo vida. A palavra tem vida dentro. E é isso que eu quero que você receba nessa noite. Vida no Espírito, vida Zoe, a vida de Deus entrando dentro de você. Vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo de número 1. Vamos lá. João, lembra que nós existimos nele, por ele e para ele. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 1. Você tem que prestar atenção no que vai acontecer no texto agora. Veja se não é um cordão conectando 4.000 anos de história, aproximadamente, de Gênesis capítulo 1 até João, Evangelho de João, capítulo 1. Veja se o versículo não é um clone. Olha aí agora. E se a sua Bíblia for boa, se você tiver uma Bíblia da versão trinitariana, se você não tiver uma Bíblia que foi muito alterada, lá, a irmã Lisete colocou, no princípio, o mesmo jeito,
A palavra está no maiúsculo, a letra é garrafal, é didático isso. O tradutor entendeu de fato que no não é tempo, porque tempo ele não faz isso. A palavra ali, até aqui na onde que ela pegou essa cópia aqui, o N é maiúsculo e o U é minúsculo, mas está errado. Porque se você pegar uma Bíblia original, eu vou te mostrar a minha aqui, ó, e eu posso te mostrar no original no hebraico também, ó. Olha lá, ó. No. Igualzinho, tá lá em Gênesis capítulo 1, verso de número 1. No princípio, vamos ler então? No princípio era o verbo. E o verbo, agora eu quero que você pegue o marcador. Marcador, puxa aí. No, coloca aí, lugar, local. Princípio, coloca aí, Jesus. Verbo, coloca aí, Jesus também. Isto, pastor Aquete, no maiúsculo, porque está se referindo aonde aconteceu a criação. Você não pode viver achando que você está sem rumo. Você não pode andar por aí achando que você é produto do caos, sei lá, nasceu porque minha mãe é um acidente. Não, você foi planejado em Deus. Receba isso na tua vida. Ó, no lugar, local, princípio, Jesus. Era o verbo. Quem é o verbo? O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então puxa aí, verbo, Deus, Cristo, Jesus. Agora, as professoras de português aí, as didáticas que estão conosco aí, cadê elas? O que significa verbo? Coloca aí, verbo é igual? O que nós aprendemos na escola? Cadê? Quem pode colocar aí? O que significa verbo? Que aí isso vai a chave para te libertar nessa noite. O que significa verbo? Coloca aí. Isso, no princípio, em maiúsculo, no. Coloca aí, verbo significa? O que significa verbo? Coloca para nós aí. Tem um pouco de delay até que eu falo aqui para vocês interagir, mas já estou liberando. E nós vamos entender como a palavra de Deus gera vida em um simples versículo que nós lemos lá em Gênesis capítulo de número 1. E nós já estamos há quase uma hora falando, não conseguimos sair do versículo 1. Porque eu quero falar com vocês na nossa próxima aula sobre o gap. Milhões e milhões e bilhões de anos entre o versículo de número 1 de Gênesis e o versículo de número 2. Quero ponderar isso com você e te dar algumas bases bíblicas para te mostrar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem colocou aí? Se não vai colocar, eu vou falar. Verbo significa a palavra em movimento. Isso é verbo. Cada vez que a palavra se movimenta, é o verbo em ação. Quando vai acontecer de houver a movimentação no mundo, o texto vai dizer assim: e Deus disse, haja, e Deus disse, cria, e Deus disse, apareça, e Deus disse, se mova. Então, cada vez que a palavra, que o verbo se movia, ele criava. A palavra em movimento gera a criação. Então, ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, Cristo já estava em Deus, porque eles são, na eternidade, a mesma pessoa. E estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Olha o que o versículo vai dizer. Ele estava no princípio. Esse no princípio, aqui se refere a tempo. Lá, no verso de número 1, e também em Gênesis capítulo 1, no princípio é o lugar, o local. Não tempo. Aqui, no verso 1, no princípio, é o local, o lugar. No verso 2, mudou tudo. No verso 2, o no princípio, eu quero que você puxe uma setinha aí e coloca tempo. Isso aí. Verbo é a ação. Verbo é o mover da palavra. É isso aí. No verso de número 2 de João, capítulo 1, ele vai falar da mesma coisa. Ele estava no princípio. Aí é tempo. Com Deus. Ou seja, ele não tem, quando o princípio chamado de tempo, pois ele já estava lá. Por isso que eu digo para você que a doutrina do no princípio de Gênesis capítulo 1, verso 1, não pode ser tempo cronológico, mas sim um lugar, porque aqui o princípio já era lá, o verbo. Agora, o princípio estava com Deus já. Aí sim, aí nós vamos entender que ele vai dizer. E ó, o versículo de número 3, marca aí.
Verso de número 3, ele vai dizer assim: e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha o verso 4. Nele estava a vida. Ei, se você tem vida, você teve que pegar dele. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Meu Deus, você tem que entender isso como revelação para dentro de você. Nele estava a vida, você foi gerado nele, porque só ele, se tirar ele, não existe nada. O verso vai dizer todas as coisas, e Deus não errou quando disse todas. Marca aí, todas, risca aí. Todas as coisas foram criadas, foram feitas por ele. Ele criou. Por isso que lá em Colossenses capítulo 1, ele vai dizer porque nele, depois vai dizer por ele, e depois vai dizer que para ele. Então, nele primeiro, depois por ele, e depois para ele. Pega a visão. Porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Pegou? Não tem nada que foi feito sem que antes foi feito por ele. Sem ele, nada somos. Eu quero ler o último versículo e vou terminar por aqui. Eu creio que já construí uma doutrina, te dei N textos bíblicos para que você possa meditar depois. E eu desafio você, quando terminar essa live, você continuar aí na sua casa, com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, debatendo o texto e alimentando. É uma água viva. Ele vai dizer para a mulher samaritana assim, ó, a água que eu estou te dando, que é a palavra viva, ela vai jorrar dentro de você, vai te encher tanto que vai jorrar a água de você e vai alimentar outras pessoas que têm sede. Cada vez que você fica com a palavra meditando, ela vai crescendo dentro de você. Eu quero ler o último versículo com você e aí nós vamos voltar na próxima terça-feira. Muito provável que vai estar fechado ainda, mas nós vamos continuar aqui, conectados. Você chama os outros amigos seus, faça a sua rodinha na sala aí e vamos mergulhar na palavra do Senhor. As paredes, o cimento, o ferro, não tem poder de parar a igreja do Senhor. O corpo de Cristo é místico, ele é um organismo vivo, ninguém para ele. Abra lá, Colossenses capítulo 1, verso de número 8. Colossenses capítulo 1, verso de número 8. Colossenses 1:8. Quero ler com você. E já estou terminando. Colossenses capítulo 1, verso de número 8. Colossenses capítulo 1, deixa eu ver, 2:8, 1:8. É o 1 verso 15. É 15. Quero ler com você verso 15 e o verso 18. Verso 15 e o verso 18. Vamos lá, verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito em toda a criação. Verso de número 18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência. O que é preeminência? Ser primeiro em tudo. Cristo é o primeiro em tudo. Então, tudo para ser criado tem que ser criado primeiro nele. Por isso ele é o cabeça. E por isso ele é o primogênito de toda a criação.
Então, para criar, Deus cria dentro dele primeiro e dele flui. Então, vamos voltar para Gênesis Bereshit, capítulo 1, verso 1, e eu termino aqui. O texto vai dizer assim: no princípio criou Deus. Então, em Cristo, nós podemos traduzir agora, já ficou claro para nós a doutrina. Em Cristo foram criados céus e terra. Você se move nele, você respira nele, você vive nele e ele vive dentro de você. Receba como revelação na tua vida essa palavra, que Deus vos abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê paz, te dê longanimidade. Eu quero que você tire uma selfie aí conosco agora aí, dá um print, eu não sei como que faz na tela aí, tira aí com todos que estão conectados conosco aí, e depois você poste essa foto, marca nós ali, pega a tua Bíblia aí, ó, coloque assim, coloque a sua família, reúna a sua família, tira uma selfie aí, marca nós, pode colocar lá no Facebook, pode colocar no WhatsApp dos nossos grupos, e eu vou colocar, printa a tela aí que eu vou fazer uma careta aqui para que você receba isso daí e manda para mim depois. E coloca como revelação, nós estamos pegando a revelação que Deus está mandando para nós aí. Pode, olha lá, 1, 2, 3... Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Até daqui a pouco, às 10 horas estaremos orando. Deus está nos dando uma missão para orar pela nação, orar pela nossa cidade, fechar as portas do inferno, porque ela não vai prevalecer contra nós. Às 10 horas, live de oração. Fique conectado conosco. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Até a terça-feira que vem. Ruá Elohim, vocês são ruiós.